Oh, nós te bendizemos nessa noite. Aleluia. Oh, nós te exaltamos, Pai. 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Aleluias. O Senhor é bom, amém? Ele diz o seguinte, 1 João 2, 15: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Amados, João, ele, mais na frente, João começa a profetizar coisas sobre os últimos dias, dentro nas cartas dele. E tem vários conselhos, porque a Bíblia é conselho de Deus para cada um de nós, para nos livrar do abismo. Às vezes as pessoas, elas veem a palavra de Deus como um livro de não podes. E é tanto que nós nos comportamos dessa forma. Às vezes nós não falamos, mas nós nos comportamos como não concordamos com aquilo que está na palavra. E muitas vezes nós não falamos, e muitas vezes falamos que não concordamos. Mas a maneira que nós agimos, a atitude que nós temos, é uma resposta à palavra. Se nós amamos a palavra, se nós consideramos a palavra, se nós temos como palavra de Deus ou não. Se você ler o livro de João, ele escreve falando que Jesus uma vez chega para os discípulos e diz que se vocês são verdadeiramente meus discípulos, vocês irão fazer o que eu mando vocês fazer. Então a gente começa a perceber na palavra que não existe uma satisfação no coração de Deus em apenas falarmos alguma coisa. Esse falar precisa estar ligado a uma atitude, a posicionamento, a ações, a considerações que nós temos à palavra, a um passo rápido em fazer algo porque está na palavra. Você entende? E João conversando aqui, João escrevendo, João diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Por quê, amados? As coisas do mundo, se nós não tivermos cuidado, nós começamos a amar. Essas coisas, elas começam a tomar lugar nas nossas vidas, elas começam a ser prioridade para nós. E nós vemos João dizendo o seguinte: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu entendo que amor não é o que se diz, amor é o que se faz. Amém? Existe um comprometimento muitas vezes nosso. Nós muitas vezes ficamos comprometidos, porque às vezes até falamos que amamos a Deus, mas amamos o mundo. E às vezes queremos maquiar que não amamos. Com palavras dizemos que não amamos, mas com atitude declaramos esse amor abertamente. Só que a palavra diz que aquele que decide amar o mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele continua dizendo: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Porque, amados, quando alguém começa a amar o mundo, ele desvincula de Deus.
Naturalmente, amados, quando uma pessoa se converte, ela envolve o seu coração com as coisas de Deus. E ela começa a buscar o Senhor, ela ora, ela vem para a igreja, ela lê a palavra, ela quer estar com os irmãos, ela gosta dessa comunhão, ela gosta dessa unidade. O que é de Deus lhe atrai. Você começa a perceber que isso são coisas que vêm de Deus. Mas às vezes as pessoas elas se convertem. Eu quero que você entenda que essa carta de João foi escrita para crente. E ele está dizendo que, porque tudo que há no mundo, a soberba, a concupiscência da carne está no mundo. Ele disse bem claro, isso não vem do Pai. A concupiscência da carne, amados, nós vivemos em um tempo que se nós não tivermos cuidado, nós vamos não só amar a concupiscência da carne, mas vamos praticar coisas da carne. Mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mesmo aparecendo alguns dons, mesmo falando em língua, sim. Quando você lê a carta aos Coríntios, Paulo escreve aos Coríntios, chamando eles de carnais. Embora eles tivessem nascido de novo, era uma igreja que tinha muito movimento, tinha muita unção e tinha muito mover do Espírito, mas tinham crentes carnais. Por quê? Porque andavam na carne. Porque, amados, nós poderemos ter culto cheio da unção com crentes carnais. Onde Emmanuel Dias falou sobre os dons e os frutos. Onde ele deixou bem claro que um homem espiritual é um homem que anda nos frutos. Uma mulher espiritual é uma mulher que anda nos frutos. Você pode andar nos dons, tendo visões, sonho, revelação, dar pinote de todo tamanho aqui e andar na carne. É fácil mover no dom, mas não é tão fácil andar nos frutos. Gálatas 5:22, a palavra fala sobre o fruto do Espírito. Não é do Espírito Santo não, aquele é fruto do Espírito humano. Passei muito tempo pensando que ele era fruto do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não precisa de paciência, não precisa de benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. O Espírito Santo não precisa disso não. Quem precisa sou eu, é o homem interior, é esse Espírito que precisa andar nesses frutos. E aqui Paulo está falando, João está falando sobre, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, comer demais, ver pornografia, falar da vida dos outros, tudo isso é concupiscência da carne. Ele também fala aqui da concupiscência dos olhos, mais específico, né? Concupiscência dos olhos. Colocar os seus olhos onde não deveria estar. Ver o que não deveria ver. E hoje, amados, nós estamos vivendo uma coisa terrível. Hoje, o mundo está tentando, o diabo está tentando de todas as formas empurrar o mundo para dentro da igreja. Eu estava conversando com o diaconato e falando sobre vestes sacerdotais. Existia um padrão de vestir do sacerdote. Apocalipse diz: cobre a tua nudez, para que ninguém veja as tuas carnes. E João vem tratando sobre essas coisas, e falando sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa soberba da vida envolve tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Viana falando sobre a parábola aqui. E quando a gente fala de soberba, nós ligamos muito a dinheiro. E que a Bíblia, sempre que falou de soberba, fala de dinheiro. Um Deus que conseguiu tomar o coração do homem. E que Jesus disse que não poderíamos servir a dois senhores. E eu fiquei também, Viana, quando eu li aquele livro, eu fiquei impactado com tudo que o Derek ele consegue passar para a gente. Porque tudo que temos não é nosso, é do Senhor. E o Senhor nos dá tudo e pede 10.
E nós ainda achamos muito e não damos ao Senhor. Não é? Ele nos dá 100, nos pede 10 e nós achamos no direito de não dar 10 ao Senhor. Porque achamos que somos dono. Que tipo de mordomos somos? Isso é soberba da vida. Tudo vai ficar nessa vida, queridos. Tudo vai ficar aqui. Tudo que você conseguir juntar vai ficar aqui. Eu vi uma imagem e eu achei legal. Eu só vi até no meu celular. O cara vai como se ele tivesse morrido e ele estivesse entrando no cemitério e ele fosse levando uma mala, 2 malas de dinheiro, né? Deve ter sido dos corruptos que estão presos. E a morte está lá dizendo: pode deixar aí, aqui não serve. Mas a soberba vai ao coração do homem, e o homem tem esse ímpeto por dentro, como se eu vou levar, eu vou juntar porque eu vou levar. E isso, amado, se torna soberba. Porque essas coisas começam a tomar o coração do homem. E o homem acaba perdendo tempo para o Senhor. E dizer, amados, que ama a Deus somente não é suficiente. Porque João está falando de atitudes. Concupiscência é atitudes que alguém toma. Soberba é uma atitude que alguém toma sobre alguma coisa. E a palavra diz que não vem do Pai. Por que o Pai não ama quem ama o mundo? Porque quem ama o mundo não ama uma coisa que vem dele. Amém? Quem ama o mundo não ama o que vem de Deus. Essa é a questão do final do versículo 15, ele diz assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que ele ama não vem do Pai. E ele vem falando aqui sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não vem do Pai, mas sim do mundo. E no versículo 17 ele diz: ora, o mundo passa. O mundo passa. E a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque o ser humano, ele é eterno. Não pense que quando essa carcaça morre, se acaba tudo. Que não se acaba, não começa. Um dia desse eu estava estudando e eu escrevi um versículo. De repente veio algo assim no meu coração. Um versículo não, um pensamento. Que o homem tem 2 problemas a resolver. 2 problemas. Ele tem um problema se ele viver sem Deus. Isso é um problema. O homem viver sem Deus é um problema. A mulher viver sem Deus é um problema. Segundo, é o maior: morrer sem Deus. E isso são 2 coisas que precisam ser resolvidas. E uma coisa que é mais grave em cima desses 2 pensamentos é que não sabemos quando vamos morrer. Então é bom garantir uma vida com Deus hoje. Viver com Deus. Eu vivo com Deus. Amém? Eu vivo com Deus todos os dias. Estabeleço a palavra da minha vida. Porque amanhã posso morrer. Porque viver sem Deus, amados, um certo tempo ainda dá para levar. Agora morrer sem Deus é grave. Não tem mais jeito. A palavra diz que morreu, segue-se ao juízo. Não tem aquela coisa, manda no purgatório para ver se dá uma queimada lá, né? Um foguinho, dá uma passada no purgatório e depois manda para o outro compartimento. Não existe isso. Hebreus diz que o homem foi decretado por Deus morrer uma só vez. E depois disso, segue-se o juízo. Então temos que resolver essas 2 questões. Outra coisa, amados, que é grave, é que você não pode esperar para o outro resolver por você. Quantas mulheres estão aqui sem os maridos? Vocês estão de parabéns. Não troquem Jesus pelo marido de vocês. Está na Bíblia isso aí. A Bíblia diz que aquele que não deixar pai, mãe, filho,
esposo, esposa, por Jesus, não é digno dele. Então aquela coisa, amado, que deixa, não, vamos deixar de congregar porque o marido não quer ir. Está fora. Amém? Se você acha que o pastor está duro demais dizendo isso, imagina no dia que você chegar diante de Cristo. Imagina no dia que você chegar diante de Deus. Você dizer, Deus, peraí, Deus, eu vou ver se meu marido vem. Não tem isso, amados. Diante de Deus é só você. É só Ele. Amém? Destino eterno é individual. Amém? Se Ele não está aí do seu lado, ore, para que os olhos de entendimento dele sejam abertos. Viva a palavra, para que Ele veja Deus em você. Amém? Fale menos e viva mais, para que Ele deseje Jesus. Porque o problema, muitas vezes, as mulheres acabam desviando os maridos. Falam demais. E eles não querem saber de Jesus. Elas falam tanto que eles não conseguem ver na atitude delas o Jesus que eles querem. E muitas vezes eles não querem porque eles não querem. Eles querem a bagaceira. Essa é a questão. Só que você, minha irmã, ou você, meu irmão, vai comparecer ante o tribunal sozinha. Sozinho. Amém? Nós queremos levar todos. Queremos que toda a nossa família vá. Mas a salvação é individual. O amor a Deus é individual. Viver para o Senhor é individual. Eu não posso colocar a minha culpa do meu insucesso espiritual na vida de ninguém. Não. Então Jesus, ele fala isso. Existe algo lá em Marcos 4. Abre em 4 de Marcos, versículo 19. Marcos 4, 19. Jesus falando aquela parábola. Ele fala sobre alguns corações e algumas pessoas que receberam a palavra. E no versículo 19 ele diz, mas os cuidados deste mundo. Nós estamos tão... Eu vejo, amados, que estamos vendo uma igreja tão enganchada com as coisas desta vida. A gente nunca viu crente. Essa semana eu estava orando, conversando com a Eda sobre essas questões. Mas nós temos 30 anos de crente rodado aí, viu? É tempo, a Eda tem uns 45. E olhe que nós nunca vimos um tempo de tanta frieza no meio do povo de Deus. E essa questão, amado, tanta gente doente, é frieza espiritual. Porque, amados, eu tenho orado e eu tenho visto que a igreja não precisa viver doente, deprimida, oprimida e doente. Não, nenhum crente precisa. Não precisamos disso. Cristo levou sobre si, eu creio piamente nisso. Amém? Agora que nós estamos dentro disso aqui, amados, os cuidados deste mundo, é muita coisa que nos tira do verdadeiro sentido. É muitas coisas que nos rouba do Senhor. É muitas coisas que nos roubam de Deus. E sabe, queridos, nós não conseguimos desenvolver uma fé forte a ponto de destruir enfermidades, a ponto de pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder de Satanás. Nós vivemos a igreja que vive com Deus em momentos, quando der, se der. E não é assim. O Senhor tem que se tornar uma primazia. Se Ele não se tornar a primazia, amados,
essas coisas vão nos engolir. Os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, Jesus disse isso bem claro. As ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra, e essa palavra fica infrutífera. Queridos, a palavra foi enviada para produzir paz dentro. A palavra foi enviada para produzir cura dentro. A palavra foi enviada para manifestar dentro de nós os dons para fora. A palavra foi dada para alimento, para nos tornar fortes, inabaláveis. A palavra foi dada para isso, mas a palavra fica infrutífera. O problema não é a palavra, o problema é a pessoa. Uma pessoa que não consegue levantar, que não consegue ver resultado da palavra, está com esse tipo de problema aqui. Cuidado deste mundo, enganos das riquezas, ambições de outras coisas. Tem feito o quê? Entrado e sufocam a palavra. E se a palavra, amados, ela não tem força para produzir cura em mim, eu vou viver doente. Se a palavra não tem força para produzir paz em mim, eu vou viver nervoso, ansioso. Se essas coisas conseguem sufocar essa palavra dentro de mim, nós vamos ver como o mundo vive. Nós não vamos ser a diferença. Porque o mundo vai olhar e diz, aquele crente é do jeito de mim, é pior do que eu. Vive mais doente do que eu. Vive mais liso do que eu. Vive mais angustiado do que eu. Só fala em problema. Mas a questão, Jesus deixa bem claro. Não é a palavra que não tem poder, ela tem poder. Mas é a terra que recebeu outras coisas, cuidado do mundo, engano das riquezas, ambições de outras coisas, entraram. Essas coisas têm conseguido entrar no coração dos crentes. E sufocar a palavra. Aí você escuta crente dizendo, pastor, eu tenho preguiça de ler a palavra. Rapaz, eu me sinto ofendido quando eu vejo um crente dizendo que tem preguiça de ler a palavra. Seu problema é preguiça de ler a palavra. Às vezes a gente vê pessoas doentes, amados. Pessoas com problemas diversos e a gente diz, lê isso. Aí joga para lá. E quer vitória. Não vai ter. Porque essa palavra, amados, ela tem que encontrar um coração. Olha só o versículo 20. Aí ele fala que esses são os que foram semeados em boa terra. Todos que ouvem a palavra e a recebem. E dão fruto a 30, a 60 e a 100. Ele está explicando o versículo lá, da última terra. Estes são os que foram semeados em boa terra, em boa terra, em boa terra. Boa terra, amados, é aquele que dá resposta, a palavra. Eduardo pregou aqui, foi aquela zoada, né? Tinha gente que fazia um ano que eu tinha visto, apareceu aqui domingo, graças a Deus. Mas esqueceram da palavra. Se perguntar o que foi que Eduardo pegou, alguém lembra? Se você não lembra, lá na internet tem lá a pregação. Ele falou sobre dar uma resposta à palavra.
Amado, se você não dá resposta à palavra, a gente pode trazer Eduardo todo domingo aqui. Não vai servir de nada. Porque não é o homem, é a palavra. Amém? Então, amados, foram semeados em terra boa. Terra boa, terra que dá resposta. Terra que dá resposta. Ouvem a palavra e a recebem. E dão fruto. Dão fruto. Recebem e dão fruto. Tiago diz, Tiago 1, 22, ele fala sobre essa palavra sendo recebida com poder para salvar as nossas almas. Esse é 1. 21. Isso, por isso, rejeitando toda a imundícia, olha o que fala novamente. Rejeitando toda a imundícia, superfluidade, de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. As nossas almas não estão salvas. As nossas almas estão sendo salvas. Fomos salvos, nascemos de novo, recebemos Jesus, recebemos salvação no Espírito. Mas a alma ainda não foi salva. A nossa alma está passando por um processo de salvação. Sabe por que você pensa o que não deve? Porque a sua alma ainda está sendo salva. Sabe por que você já pensou em morrer? Porque a sua alma velha ainda não foi salva. Teu espírito nasceu de novo, mas a alma está sendo processada com salvação. E essa alma, ela precisa, amados, da palavra todos os dias. A gente precisa receber com mansidão. Você percebe que a gente só recebe com mansidão e com alegria quando se traz aquela palavra, uau! Porque só resolve se receber com mansidão. Se você estiver aí no banco, dando murro no banco, beliscando teu irmão, não serve para nada. Essa palavra ela tem que ser recebida com mansidão. Mansidão é terra fofa, é terra adubada, é terra preparada para receber a semente e produzir a 30, a 60 e a 100. Aleluia! É poderosa para salvar a alma. Se você percebe no versículo, ele começa falando sobre rejeitando toda a imundícia. Essa semana, andando pela cidade, nós precisamos orar. Eu quero que você ore pela cidade. Porque nossa cidade, amados, existe uma temporada que é aberta para todo tipo de demônio. Todo tipo de influência do mal. Do capiroto. E você anda pela cidade, você começa a perceber. Os espirituais entendem o que eu estou dizendo. Porque a palavra diz que os espirituais, ele discerne tudo, de ninguém é discernido. Você anda por aí, você começa a perceber o peso. Então precisamos orar. Os carnais estão aí nas quadrilhas. Estava ouvindo o pastor Eliezer, ele falando sobre a música na igreja. E ele disse que uma irmã, São Paulo, fez rema. E parece que estava fazendo escola de ministros, foi isso? Chegou para o pastor Eliezer e contou uma experiência pesada. Ela morava lá no 5º, era no 6º andar de um prédio lá em São Paulo. E uma impressão dentro dela disse, se mata. Pula do prédio. E ela disse que escreveu a carta, colocou na mesa, abriu a janela para pular. E quando ela começou a andar, uma voz linda e santa disse, não. O que é que você vai fazer? O que é que você está fazendo? Você acha que resolve? Parou para pensar na dor que você vai causar aos seus filhos, seu esposo, povo da igreja, gente que fez o remo. Não é de admirar, porque a gente tem um bocado de gente que fez o remo aqui que está na gandaia, está na bagaceira, não se viu de nada. 2 anos de rema
era melhor ter me dado esse dinheiro, tinha tido mais resultado. E aconteceu, ela ouviu aquela voz e ela caiu chorando. E ela vai para o Senhor orar: Pai, o que é que aconteceu? Que é isso? Que voz é essa? Que diabo foi que eu vi? E ela começou a buscar o Senhor em línguas para saber o que foi aquilo. E ela tem uma adolescente que gosta de música do mundo. E os adolescentes escutam todo tipo de porcaria, né? E todas as vezes que ela ia levar ela na escola, ela colocava aquele CD e ela ia ouvindo aquela música. Tuf, 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 tuf. E o Espírito, através daquela música, encontra acesso na alma daquela mulher, daquela irmã. E quando ela volta, o Espírito tinha se instalado na mente e lhe dado uma sugestão: tire a sua vida. E ela ia fazer. Influência. E pastor Eliezer contou vários exemplos sobre influência pela música. O que é que você está ouvindo? Não tem nada não. Tem não? Por que é que você está desse jeito? Com essa cara de derrota. Com essa vida de derrota. Tem alguma coisa errada. Então a palavra diz aqui, amados: rejeita toda a imundície, superfluidade e malícia. Tem que deixar. Temos que nos separar disso. Amém? Porque as influências, amados, que são trazidas e são obtidas pela nossa alma, vai dar os resultados em nossas vidas. E não é de graça que nós estamos vivendo, amado, tempo de frieza espiritual. E a palavra diz: por se multiplicar a iniquidade. A coisa que se tornou comum, tudo é comum, é normal, né? O normal é a palavra, como diz Viana. Mas é comum fazer as coisas hoje. E é interessante que, às vezes, nós não queremos mais nos impor como cristãos. A gente, às vezes, fica educado demais e a gente, não, está tudo bem, deixa eu fazer. Porque, para não dizer que é crente, né? Aí a gente deixa nossos filhos engolir toda a porcaria que o mundo joga. E esse mês principalmente. Esse mês é o mês do diabo arquitetar a coisa direitinho, porque ele quer pegar da mais pequena criança ao mais velho adulto. E em nome da cultura se promove isso. E nós, como cristãos, empurrando nossos filhos lá. E depois a gente não sabe porque estamos frio espiritual, doença, derrota, separação, traição e daí para frente. Por quê, amados? Começamos a abrir a porta para o diabo. E o diabo só entra onde ele tem lugar. Efésios 4, 24, 27 fala sobre isso. Fala sobre não dar lugar ao diabo. O diabo não tem lugar só quando abre a porta para ele. Ele vai entrar. E deixa eu te dizer, quando ele entra, ele vem para matar, roubar e destruir. Essa é a proposta dele. Aleluias. Efésios fala sobre espíritos nos lugares celestiais, nas regiões celestiais. Nessa massa existem demônios. E quando uma cidade é aberta, eles se apoderam. Você lembra de Daniel? Daniel orou.
E a palavra diz que desde o dia que você orou, eu mandei a resposta. Mas no caminho um demônio travou-se com o anjo que trazia sua bênção. E por isso que demorou 21 dias. Se você lê em Ezequiel, fala sobre o rei Ciro, sobre uma potestade que existia. Então, amados, nós não podemos vacilar. Não podemos promover o reino do diabo. Não podemos dar uma ajudinha ao diabo, jogando nossos filhos para lá. Você seleciona o que seus filhos comem? Ou você bota tudo para ele comer? Não, bota aí que esse menino come tudo. O bicho é disposto mesmo. Quem é que faz isso? Alguém faz isso? Não. Mas sabe que na alma estamos fazendo isso? Nossos filhos escutam toda porcaria. Eu acho, amados, eu fico triste. Que às vezes eu vejo pais e mães dizendo, meus filhos não podem ir para o JPN. Mas eu vejo eles empurrando para outro lugar. Isso é triste. Você está matando seus filhos. Você vai prestar conta por causa disso. Amém? Vamos prestar conta por causa disso. O que é que estamos empurrando na alma deles? O que é que eles estão comendo? Somos os responsáveis. Aleluias. Concupiscência do mundo. Concupiscência dos olhos. Você é crente. Você é cristão. Porque crente até o diabo é. Você tem que ser como Cristo. Precisamos ser como Ele. Amém? Aleluias. Pedro, 2 Pedro 3,17. Olha o que é que ele diz. Aleluias. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de quê? Pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aleluias. Eu sei, amados, que muitas vezes a gente não gosta de ouvir isso, né? Mas é preciso. É necessário. Porque a gente está assim como Marta, né? Correndo de um lado para o outro, em meio a tantas coisas que vamos esquecendo as coisas do Senhor. Vamos deixando para lá. E não podemos deixar as coisas do Senhor, queridos. Deus tem que ser a prioridade. Deus tem que ter o primeiro lugar. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos, para que não sejais conduzidos pelos erros e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Olha o que é que Pedro fala. Para que não sejais conduzidos pelos erros e sedução dos que não têm princípios morais. Nós estamos vivendo em uma época em que a coisa se tornou comum. Hoje é comum andar nu. Graças a Deus que algumas autoridades já têm barrado, porque se não tem barrado, a gente estava andando nu na rua. A galera já estava andando nu na rua e estava comum, estava tranquilo. Por quê? Homens que não têm princípios morais. Nós como cristãos temos que ter, amados. E ele diz assim, vindo a perder a vossa segurança e cair. Crentes caindo.
A gente tem visto isso todos os dias. Pessoas que a gente ouvia, pessoas que a gente ouvia cantar, ouvia pregar, estava aqui. Por quê? Foi seduzido. Sedução. Sedução. Sabe o que é sedução? A palavra diz, se você vai olhar, a definição de sedução é característica ou qualidade que desperta desejo, interesse ou amor. É sedução. Sedução é a capacidade ou o processo de persuadir ou perverter. E nós precisamos ter cuidado para não ser seduzido. Olha o que é que diz Provérbios 7, 21. Na mesma versão, na King James. Provérbios 7, 21. A gente percebe, amados, que o mundo tem conseguido seduzir. Assim, com a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu com lisonjas e velúpia dos seus lábios e o arrastou. Esse versículo está falando da mulher adúltera. Você vai ler da mulher adúltera, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Provérbios. E diz que essa mulher adúltera, ela seduziu com ardilosas palavras e gestos, com lisonjas, e persuadiu com a velúpia dos seus lábios e o arrastou. Nós precisamos ter cuidado para não ser seduzidos. Nesse mês, principalmente, né? Vasconcelos deu uma palavra maravilhosa aqui, sexta-feira, sobre isso. Sobre coisas que muitas vezes nós trocamos cultura, costumes, e acabamos nos envolvendo com isso. Mas a palavra diz que ele foi seduzido e foi arrastado. É o que diz em Mateus 13, 22. Mateus 13, 22. Quanto ao que foi semeado entre espinho, este é aquele que ouve a palavra. Você percebe que ouve a palavra. Mas as preocupações dessa vida e a sedução, onde é que está a sedução das riquezas? Sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. As riquezas, elas seduzem. Por isso que Jesus, quando falou sobre riquezas, ele diz que é um senhor. É um senhor. Tem poder de seduzir. Apocalipse capítulo 17, versículo 2, diz assim: aleluias! Com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Você percebe que existe agora habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. A palavra diz em João que o mundo jaz no maligno. O mundo, amado, está no diabo. E a palavra diz que nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém, amados? Mas a palavra fala dos habitantes da terra sendo embriagados com o vinho e sendo seduzidos. O mundo está em perigo. E nós precisamos nos guardar, porque nós não somos do mundo, nem viemos para ficar. Apocalipse 19, 2. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra
com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Sangue dos seus servos. Sangue dos seus servos. Tem muito crente, amados, que abandonaram a fé. E que infelizmente, eu não estou dizendo quem é, mas que vão para o inferno. E por isso existe uma vingança do sangue dos seus servos. Eram servos. Mas foram seduzidos. Foram seduzidos. Com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos, com a soberba da vida. E a palavra diz que essa prostituta, que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Queridos, todos os dias o diabo vai tentar seduzir você, ou para a concupiscência da carne, ou para a concupiscência dos olhos, ou para a soberba da vida. Existe um espírito, essa prostituta é um espírito que corrompe. Essa prostituta que Apocalipse fala é um espírito demoníaco que tenta engolir as pessoas, seduzir as pessoas e colocar dentro do reino do diabo. E são servos. A palavra diz aqui, o sangue dos seus servos. Muito grave isso. Aleluias. Eu percebo, amados, que esse mês é um mês que esse demônio, ele é alimentado, porque a palavra diz que a serpente, Deus um dia amaldiçoou a serpente e disse: você vai comer do pó da terra. E carne é pó da terra. E todas as vezes que você pratica obra da carne, você alimenta o diabo. Você alimenta a serpente. A obra da carne, a prostituição, a impureza, a soberba dos olhos, a soberba da carne, o nudismo, a sensualidade, tudo isso é alimento de demônio. Isso vai ser julgado. Então a palavra deixa isso bem claro, amados, que existe uma vingança por vir. Deixa eu terminar com Naum, capítulo 3, versículo 4. Sabe, amados, vez ou outra nós precisamos dar uma palavra assim, que todo mundo senta e escuta, e nem pisca direito, e nem tem coragem de levantar para tomar água. Amém? Mas alguém precisa chamar a glória a Deus. Porque se a gente deixar, amado, a igreja cai no mundo, e o mundo cai na igreja, e fica comum, não é? A coisa fica junto e misturada, do mundo e igreja, ninguém sabe quem é crente, quem é do mundo, quem não é. Então temos que chamar a palavra, temos que ajustar com a palavra. Naum 3, versículo 4 diz: e tudo isso por quê? Por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestre das feitiçarias, que vendia os povos mediante a sua sedução e lábios fraudulentos, e assim escravizou nações. Nações escravizadas pela sedução da meretriz, a mestre da feitiçaria. Amados, existem nações hoje que você compra uma mulher para se prostituir como você compra uma roupa ali na feira. Holanda, tem as mulheres lá na vitrine, nuas ou seminuas, com o preço. Tem nações envolvidas nisso. E a palavra diz que essa mestre da feitiçaria vendia os povos mediante sua sedução e lábios fraudulentos, e assim escravizou nações.
nações escravizadas, debaixo de peso e de pecado. E nós, amados, precisamos ter cuidado para as coisas do mundo não se tornar comum para nós. Amém? Existem coisas que seu filho não pode porque é crente. Agora ensina teus filhos. Os pais precisam ensinar os filhos no caminho que devem andar, para quando eles crescerem não se esquecer deles. Lê a tua Bíblia. Diz, ó filho, essa é a questão. Esse é o motivo. Você não está envolvido com essas coisas porque você é santo, porque seu corpo é templo do Espírito Santo, você é morada do Altíssimo. Aí você mostra esses versículos. A palavra diz que quem ama o mundo e as coisas que estão no mundo, o amor do Pai não está nele. Os filhos precisam ouvir isso dos pais, porque os filhos eles precisam crescer e amar a Deus. Amém? Porque um dia ele vai largar os pais. E sabe, quando seus filhos te deixarem, eles precisam amar a Deus do mesmo jeito que quando estava com você. Amém? E somos nós, amados, que investimos, que preparamos, que oramos, que treinamos. E é interessante que muitas vezes eles abrem uma caixa de surpresa para nós, né? E nós começamos a dizer que eu falhei. Você não falhou, queridos, é porque um dia eles vão decidir. Um dia as oportunidades vão chegar dentro dos olhos dele da mesma forma. Então, investe o máximo que você puder. Amém? Derrame Deus neles, ore, profetize. Derrame a palavra, traga para a igreja, faça o máximo. Porque um dia eles vão embora e eles vão decidir. Um dia, amados, eles vão estar diante disso aqui, que a palavra diz: a bela e encantadora meretriz. Vem para os meninos e vem para as meninas. A bela e encantadora meretriz, a mestre da feitiçaria, que seduzia com lábios fraudulentos. Nós precisamos estar orando. Amém? Porque ela virá para todo e qualquer crente, para todo e qualquer filho. Esse demônio ele vem. Isso aqui é um demônio imantado num homem ou numa mulher. Bela e encantadora meretriz, mestre da feitiçaria, sedução e lábios fraudulentos, enganosos. Amém, amados? Então, não esqueça, você é crente. Esse mês não é mês para você empurrar os seus filhos em quadrilhas, em danças. Olha o que é que ele tem no celular. Porque o que vai acontecer, se nossos filhos são mudanos, eles não vão ter sucesso. Eles não vão prosperar, não vão avançar. Eles vão sofrer. E eles podem morrer cedo. E tudo começa de coisas simples. Não tem problema não. Todo mundo está fazendo. Isso é besteira. Eu posso te trazer uma informação da palavra, mas a decisão de praticar é sua. Amém?